Vamos começar analisando a AM comercial, observando alguns gráficos. Vamos pegar como exemplo um sinal de mensagem que tem a forma de onda quadrada conforme apresentado na figura, marcada como 1. Ele possui amplitude de mais ou menos 2 e nível médio de 0. Se multiplicarmos esse sinal por uma portadora senoidal, temos a modulação conforme apresentado na figura marcada como 2. Vejam que encontramos o problema da inversão de fase no sinal modulado, e não conseguimos interpretar uma modulação por amplitude, já que ela não varia. Vamos agora dar um offset no sinal, elevar ele de uma unidade. O resultado é o que enxergamos na figura marcada como 3. Reparem que agora o sinal modulado começa a lembrar o formato do sinal de mensagem. Ainda é possível visualizar a variação na fase, mas já temos uma variação na amplitude do sinal modulado. Não satisfeitos, vamos dar um outro offset no sinal de mensagem. Vamos elevar ele mais um nível. O resultado é o que está descrito na figura marcada como 4. Reparem que agora estamos no limite da modulação, em que há o sinal da portadora quando o sinal de mensagem está no nível lógico alto e não há portadora quando a mensagem está em nível lógico baixo. Isso porque, devido ao último offset, quando o sinal de mensagem envia o nível lógico baixo, está enviando o valor zero. A multiplicação do zero, então, pelo valor da portadora faz com que ela suma. Podemos visualizar isso na figura marcada como 4. Quando eu me referi que estávamos no limite da modulação AM, eu quis dizer que agora não há mais inversão da fase. Esse limite também quer dizer que mudamos o tipo de modulação AM. Deixamos de ser AM DSB-SC para passarmos a ter a AM comercial. A modulação apresentada na figura marcada como 4 é muito utilizada em comunicação digital. Neste caso, ela recebe o nome de ASK, pois ela pode ser criada ligando e desligando o sinal da portadora. O exemplo de uso dessa modulação são controladores de portão de garagem. Há alguns módulos de RF que utilizam o cristal oscilador na frequência da portadora. Neste caso, os bits a serem transmitidos ligam e desligam a alimentação do cristal, fazendo com que ele oscile ou não, gerando então o sinal da portadora ou não. Mas não vamos nos dar satisfeitos e vamos aumentar mais um pouco o offset do nosso sinal. O resultado disso está descrito na figura marcada como 5. Vejam que agora temos a presença da portadora em todos os momentos e não há inversão de fase. Uma outra observação interessante a se fazer é que, a partir do exemplo apresentado na figura marcada como 4, o sinal de mensagem fica envolvendo o sinal modulado. Devido a esse comportamento, damos o nome de envoltória ao sinal que podemos extrair acompanhando o contorno do sinal modulado. Como o sinal de mensagem é uma onda quadrada, podemos verificar que, com exceção do sinal apresentado na figura marcada como 2, porque não há variação de amplitude no sinal modulado, se conseguimos acompanhar a envoltória do sinal modulado, conseguimos também extrair o sinal de mensagem. Vamos alterar o formato do sinal de mensagem e verificarmos se conseguimos extrair as mensagens nos casos indicados nas figuras 3, 4 e 5. Vamos usar um sinal triangular para a nossa mensagem. Tentem observar o comportamento da envoltória do sinal modulado. No caso da figura 2, em que o offset é zero e a mensagem transmitida é um sinal triangular, podemos verificar que, se seguirmos a envoltória do sinal, iremos demodular um sinal que terá o dobro da frequência do sinal de mensagem. Observando na figura 3, podemos verificar que, diferente do caso anterior, em que utilizamos uma onda quadrada, se dermos um pequeno ganho de offset, não seremos capazes de extrair a mensagem ao seguirmos a envoltória. Neste caso, irá aparecer um pequeno artefato ou amplitude indesejada no sinal demodulado. Aqui o sinal de mensagem transmitido possui formato de uma onda dente-serra. Reparem que no caso da figura 2, em que não há offset, se seguirmos a envoltória, iremos demodular um sinal triangular e não o sinal de mensagem que tem a forma dente-serra. Ao observarmos a figura 3, 4 e 5, obtemos resultado semelhante ao que tivemos analisando o sinal triangular. Por fim, lhes apresento o caso de um sinal de mensagem ter o formato senoidal. Podemos observar que, com exceção do sinal onda quadrada, ao seguirmos a envoltória,
só somos capazes de demodular os sinais de mensagem corretamente nos casos apresentados na figura 4 e 5. Mas o que faz a demodulação por envoltória tão especial assim? A resposta está na simplicidade do circuito necessário para realizar tal procedimento. Nessa figura, podemos verificar um circuito capaz de demodular sinais AM comerciais. Reparem que ele é composto apenas por uma antena, um filtro passa-faixa composto por um indutor e um capacitor, um diodo e um circuito demodulador, conhecido como seguidor de envoltória, cujo comportamento lembra muito um filtro passa-baixa RC. Esse circuito também é conhecido como rádio-galena. Ele recebe esse nome pois a galena era o material semicondutor utilizado na fabricação do diodo. Ele era necessário, pois a sua queda de tensão era inferior à dos primeiros diodos de silício. Hoje em dia, podemos substituir esse diodo por qualquer diodo para baixos sinais. Para que esse rádio possa funcionar, o diodo deve possuir uma queda de tensão extremamente baixa, já que esse rádio é feito apenas por componentes passivos. Inclusive, esse rádio funciona sem a necessidade de uma fonte de alimentação. Vamos fazer uma análise do rádio galena para entendermos como um circuito tão simples é capaz de realizar a demodulação do AM. A antena é responsável por capturar o sinal de rádio. A antena deve ter algumas características como tamanho, ganho, impedância, de tal forma a maximizar o sinal de rádio que irá entrar no circuito, já que ele precisará de ter potência suficiente para fazer o circuito funcionar. Em seguida, temos o estágio de seleção do canal de rádio. Ele deve ser composto de um indutor e capacitor, de forma a gerar um filtro passa-faixa 100% reativo. Para o circuito do sintonizador, ou o indutor, ou o capacitor, ou ambos, devem ser variáveis, se desejamos trocar o canal ou a estação a ser ouvida. Por fim, temos o circuito do demodulador. Vamos analisá-lo junto com um gráfico que apresenta o sinal modulado, para podermos entender melhor o funcionamento do circuito demodulador. O primeiro elemento é o diodo. Conforme podemos verificar na figura, o sinal modulado possui valores positivos e negativos. A sua função é, então, retirar os valores negativos do sinal modulado que chega pela antena. Por fim, temos um conjunto de capacitor e resistor, de forma a operarem como um seguidor de envoltória. Neste caso, o fone de ouvido utilizado pode operar como sendo o resistor do seguidor de envoltória. Observem o gráfico. O seguidor de envoltória funciona da seguinte forma. O sinal carrega o capacitor. O capacitor demora um tempo para descarregar devido ao resistor. O sinal carrega o capacitor de novo. O capacitor descarrega de novo no resistor. Todo o processo se repete. Conforme podemos visualizar na figura, a movimentação da linha verde tende a seguir o comportamento da linha azul. Dessa forma, vemos que o circuito composto do resistor e do capacitor operam como sendo um seguidor de envoltória, seguindo o formato que o sinal de mensagem está fazendo, contornando o sinal modulado. Observem que a linha verde não é exatamente o sinal de mensagem, mas é muito próximo dele. Um cuidado a se tomar é com a constante de tempo RC do circuito do seguidor de envoltória. Se essa constante for muito curta, a resposta do circuito será tentar seguir o sinal modulante ao invés de seguir a envoltória, não retornando então o sinal de mensagem, que seria o sinal desejado na extração. Agora, se a constante RC for muito grande, ele não irá seguir a envoltória quando o sinal variar rapidamente. Podemos observar que a linha amarela tenta seguir a envoltória, porém a envoltória varia mais rápido do que ela consegue seguir, pois a constante de tempo RC é muito grande. Apesar da modulação AM comercial permitir a demodulação utilizando um circuito simples, como o circuito de um seguidor de envoltória, também é possível fazermos a demodulação do sinal AM comercial utilizando a demodulação síncrona ou demodulação coerente. Para isso, temos dentro dos rádios
Um circuito especializado em extrair o sinal da portadora e o outro para fazer a modulação AM do sinal, seguindo os procedimentos conforme apresentamos no tópico da modulação AM DSB-SC.